Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Tá aí, ó. Sextou. Sextou no Manhã do Rony. Yes! Recheado de coisas boas. Olha só o que te aguarda. Um papo sobre obesidade. Dicas de séries e filmes para o seu fim de semana. E na cozinha, culinária carioca de primeira qualidade. Mas antes, um pequenino intervalo, eu vou e volto. Paula Preto já está ali esperando as notícias, que vai chegar e vai contar para vocês. Para mim também. Já, não sai daí não. Manhã do Rony está só começando. Até já. Primeiro, vamos lá. Teremos as melhores dicas de filmes e séries para o fim de semana, com a jornalista e crítica de cinema, nossa parceirinha Eliane Munhoz. Está irresistivelmente linda hoje. Vou receber também o Léo Fon, que é um entusiasta e um dos maiores estudiosos de cinema que eu conheço. E vem participar dessa conversa também. Na cozinha, uma culinária de primeira qualidade lá da minha terra, Rio de Janeiro. Então, além desses petiscos típicos como, olha lá, bolinho de feijoada, coxinha de pernil, pastel de camarão, vamos ter o pecadinho carioca. Você sabe o que é? É um prato que carrega uma história na cena da boemia carioca, que a chefe Marielle Orbach vai fazer e nos contar já já. Mas olha só, comer é bom demais, eu adoro. Mas é sempre bom ter controle, que eu não tenho, por exemplo, para não exagerar. Vou receber aqui meu amigo, que é, como eu digo sempre, é o irmão que a vida me deu, que é doutor em endocrinologia e metabologia pela Faculdade de Medicina da USP, doutor Antônio Carlos Nascimento. Com quem eu vou bater um papo sobre obesidade. Bom, agora é aquela hora de ouvir as notícias com a bonitinha da Paula Preto. Bom dia, meu amor. Como vai você? Tá estampadinha hoje? Tô. Olha, tá muito bonitinha. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Gata. Aí, ó, viu? Tudo bom? Vendo você, fico melhor. Para, que Aí? acredito. Hoje tá uma delícia ali, hein? Nem que você não me chamasse, eu vou. Não, Vou lá. você nasceu em Botafogo. Então, Quer dizer, exatamente. carioquinha também, Tá. aquilo ali é tudo de bom, pode ter Eu certeza. amo. Tudo certinho. Mas tá lá nos esperando. Tá lá, já a gente vai pra lá. Bom dia pra quem tá em casa também. Rony, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo liberou na última quarta-feira Hã? 40 milhões em créditos aos contribuintes cadastrados no programa da Nota Fiscal Paulista, Sim. referente às compras e doações de cupons fiscais efetuados em abril desse ano. Além das pessoas físicas que solicitaram a inclusão do CPF, as entidades beneficentes que participam do programa também terão um crédito liberado, somando quase 22 milhões. Recursos que poderão ser usados para reformas, investimentos e outras melhorias na infraestrutura e programas dessas instituições. Ao todo, mais de 14 milhões de participantes cadastrados terão direito aos créditos do programa. E para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal e aí os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias. Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos consumidores por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. Mas é importante que os participantes fiquem atentos para o resgate, pois esse mês, por exemplo, expiram os valores liberados em março do ano passado e assim sucessivamente. Então, o valor mínimo para transferência é de 99 centavos. Quem coloca o CPF tem que acompanhar para também não perder, né? Uau, não. Já começa com uma noticiazinha agradável, né? Opa. Não, de novo, vai. Milady. My lord. After you, Milady. Thank you very much. Obrigado, amor meu. Obrigado, Paula. Eu que agradeço. Não é um recadinho, não é um recadão. Pode ter certeza. Festival de Prêmios chegou. E chegou com os prêmios mais arrasadores que você já viu. Você pode ganhar Alexa, drone, iPhone, patinete elétrico e um monte de coisas mais. Todo dia, diariamente. Isso que eu estou falando. Tem prêmio todo dia, toda hora para você. O meu preferido, sem dúvida nenhuma, é a Super Ford Ranger. E você sabia que com o festival, você também pode renovar a sua cozinha, a sua casa, os melhores produtos do mercado. Por quê? Porque tem um monte de vale-compras da Polishop para você aproveitar. Até 10 mil reais. Você gastar como você quiser na loja. E tudo isso por um preço inacreditável. Imagina, apenas R$ 5 por semana.
Então, capture o QR Code da tela, agarre essa oportunidade, ó. Caixa de som JBL, olha que loucura. Xbox, smartwatch e ainda uma Ford Ranger 0 km. Quanto mais semanas você assinar, maiores são suas chances de ganhar. Festivaldepremios.com.br, o mais premiado é aqui, ó, na Rede TV. Isso. Eu preciso fazer as minhas malas, se bem que eu já tô até sentindo um aroma boêmio carioca aqui no estúdio. Pois é. Você, como nasceu em Botafogo, lá no Rio, com certeza você sabe o que vem. Que aroma é esse, né? É de pecadinho carioca. Vou explicar. Meu Deus. Presta atenção. É calma, nós temos hoje na nossa cozinha as típicas comidinhas servidas nos bares carioca. Comida de botequim. E um pecadinho carioca combina muito numa sexta-feira. É ou não é? Antes que você de casa e pense bobagem, eu vou conversar com a chefe Marielle Orbach, que está aqui de volta ao nosso programa, com essa coisa bem carioquinha, né? E vai explicar por que esse prato leva esse nome. Como é que você está, meu amor? Tudo bem? Ótimo, obrigada. Obrigada novamente pelo convite. Você... Prazer estar aqui. Você já é sócia. Ai, que bom. E aí, amor meu, o que você trouxe hoje pra gente? Então, hoje eu trouxe meus petiscos maravilhosos, né? Mas eu quero dar ênfase ao pastelzinho de camarão para você se sentir em frente ao Copacabana Palace, na praia, tomando água de coco e comendo pastelzinho de camarão. Presta atenção o que vai acontecer agora. Cuidado que tá quente, hein, Rony? Isso. Cuidado. Quente, mas muito bom. Porque ele é cremoso e aí... E tem uma Mas- pimentinha também, se você gostar, uma pimentinha bem levezinha pra Levezinho eu acompanhar. gosto também, vou botar. Ó, Bom, essa aqui, ó, maravilhosa pra vamos acompanhar. falar da história do pecadinho carioca, vai. Vamos lá. Então, o pecadinho carioca, na verdade, é o picadinho carioca, né, do Rio de Janeiro, que Tá. nasceu em 1950. Exatamente. Lá na boate, né, do Copacabana Palace, Isso! maravilhoso, que se chamava Meia-Noite a Balada. E o chefe e o gerente, né, que era um austríaco, eles precisavam inovar. A família Guini queria inovação. Aí eles começaram inovando o cardápio. E o que acontecia? O pessoal ia pra balada, ficava altas horas, vários uísques. Eles queriam uma coisa super, né, super prática e que fosse rápida. Aí inventaram o picadinho carioca. Só que nos meus bares chama pecadinho carioca. Ó, esse aqui, ó. Olha que coisa linda. Há em São Paulo um restaurante que faz. E eu sempre estou lá com ele, inclusive muito com o Antônio Carlos Nascimento, médico, que está aí hoje, meu convidado também. E a gente sempre pede isso aqui. É maravilhoso. Às vezes eu dou uma... Passo para Kika a banana empanada, porque sal é sal, doce é doce. doce. Eu sou assim, mas adoro picadinho carioca, amo. Peguei a receita, faço em casa Trouxe. e agora eu vou chamar de E pecadinho. eu trouxe a versão original dele lá do Copacabana, que era com a batata noisette. É, no batatinha Eu trouxe- noisette aqui, ó. Eu trouxe pra a gente relembrar, né, os tempos áureos do vendo nosso aqui? Copacabana da Boate Meia-Noite. Onde eu fiquei 19 anos da minha vida. Pra você relembrar, né, o aroma do Copacabana Palace. Sonho dourado. Amor meu, Realmente. quanto tempo você fazer isso aí? Então, Picadinho. o picadinho, na verdade, ele é muito rápido, ele é o filé mignon e a Tá. gente utiliza geralmente as partes, né, do começo do filé mignon, porque no meio a gente deixa para fazer os medalhões. Tá. E é cortadinho em mais ou menos de 1 centímetro, de 1 para 1. Ponta de faca. Ponta da faca. Ele só tem um segredo, Ah. porque como o filé mignon solta água, a gente pega um pouco do filé mignon e dá uma secadinha aqui, ó, No papel. no papel com toalha açúcar, tá? ou no pano de prato bem limpinho, porque quando eu jogar ele na panela, eu não quero que ele fique cozinhando, eu quero selar primeiro. E por isso Tá. que eu vou cozinhando sempre colocando aos pouquinhos, senão ele esfria a minha panela Tá. e a minha cocção vai ser diferente. Você sela como? Com azeite? Selo com azeite, mas um toque de manteiga, porque manteiga sempre vai bem, tem que ter manteiga. Pronto! É isso que eu falo. Sabe, essas pessoas têm... Não, manteiga... Sim, manteiga sim. E manteiga Claro. assim, aí Manteiga eu ponho, assim. aí eu coloco um pouco de farinha, porque essa farinha é aquela técnica francesa, né, que é pra gente engrossar o nosso molho, porque depois eu vou deglaciar esse molho Sim. que já está aqui. Esse é o meu molho, então eu
Eu já peguei o meu picadinho, já Tá. botei meu azeite, minha manteiga, já fiz meu fundo e fui aos poucos, né? Aí para Perfeito. adiantar o processo, Olha aqui que já coisa tá ele, maneira. ó. Soltando Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. soltando o meu suquinho, que vai virar o meu molho, né? O meu molho que é a base dele. Vai ser um demi-glace. Isso. Muito bem. Que Agora, é daqui, né? Que é Partiu daí, daqui. daqui. Aí eu ponho um pouco de vinho para ficar mais gostoso e tempero originalmente como era o do Copacabana, que eles gostavam de cebolinha, tomilho, manjericão e louro. É ou não é verdade tudo isso? Ah, isso é devolução da minha juventude, pode ter certeza. O ponto do ovo. Ah, o ponto do ovo. E tem um segredo, Rony, eu vou contar aqui pra você como é que a gente frita um ovo sem ficar com as bordinhas queimadas. Ó, pode ver que esse a gente já fez. Já vi. Ele fica molinho e todo branquinho. Eu chamo que é o meu ovo véu de noiva. Ah, É o meu véu de me noiva. ensina. Olha que coisa boa. Nós estamos aqui batendo papo, né? Aí- No hotel em que eu fiquei durante 19 anos da minha vida, o Copacabana, que é como se fosse minha casa. Eu morava já aqui em São Paulo, mas quando eu Aí ia eu para o Rio, coloco. depois que minha mãe morreu, eu ficava lá no Copa. 19 9 anos eu anos. fiquei lá. Ah, O então hotel tem lembra 100 muito. anos de 100 idade, gente. anos. Como é que pode? É de Uma lenda, 1923. Ele é 1923, que maravilhoso. coisa. Ó, Aí, ó, o segredo dele todo, Rony, se você tiver aquela frigideirinha menor em casa, Eu é tenho, melhor, porque ela eu fica tenho. redondinha. E o grande segredo pra gente não queimar a bordinha é sempre ao fogo baixo. Tá vendo que meu óleo não tá borbulhando? não tá. Ele tá super frio, porque Aprendi. ele vai cozinhando ó, lentamente e aí eu consigo deixar molinho para quando você partir, aquele suco do ovo, né, a gema mole, vai Sim. misturar com o nosso molho de negócio que é maravilhoso. Hoje eu vou passar bem. Antônio Carlos, estamos bem na fita hoje. Vamos passar bem aí. Esse é o Picadinho segredo Copacabana. do ovo. Olha Esse é aí. o segredo do ovo, véu de noiva. Você nunca mais vai esquecer o Véu segredo de do véu de noiva. noiva. Você sabe de uma coisa? Existem mais de 1.200 cachoeiras aqui no Brasil com o nome Véu de Noiva. Que coisa, não? Vou dar um recado agora, Marília. Que coisa boa que eu vou dar para você agora. E aqui no nosso Copacabana... Aqui o nosso Rio de Janeiro continua lindo, continua sendo. Agora, por que não há essa mania aqui? É bom, até eu vou entender. A Paola vai entender também. Tremoços. Eu tem que adoro. ter. Eu amo tremoços. Não é muito fácil encontrar tremoços Eu aqui. adoro. Tem gente que não sabe nem o que é e eu amo. Também, no Uma Rio, quer isso dizer, é normal. Aqui, Todo boteco no Rio tem que ter tremoço. Eu amo. E agora eu vou fazer um desafio pro Rony, hein, gente? Fala. Eu quero ver se ele é um bom aluno, se ele aprendeu a fazer o meu ovo véu de noiva. Claro. Vamos ver agora, hein? Aqui. Aí já tá no ponto, vamos ver, hein? vamos lá. Isso não pode deixar a casquinha cair, não, hein, Rony? não, eu tô fazendo aqui o maior. Ai, o maior Ó, cuidado, gente. pra Ele é não muito cair a casquinha, cuidadoso. não, senão... Ai, isso. Pronto. Vamos lá, fininho. Vamos lá. Não quero que você estoure. Ah, pronto. Aê. Ó. Ó, caiu. Tanto que eu falei. Não tem Tá vendo? Não problema, adianta já nada. arrumamos, tá tudo Não certo. adianta Ó, gente, nada. perfeito. O ovo do tio Rony vai ficar lindo. Olha como já tá isso. Impressionante, gente. Eu nunca pude imaginar nisso, né? Que esse fosse o segredo. Ah, E agora, Rony, ó, eu quero te contar outro segredo Conta. para pastel. fala. Diferente do óleo do ovo, pra gente fritar pastel, pra ele ficar crocante, igual você tá Tem que comendo, ser bem o quente. óleo tem que estar, ó, Tem que tinindo. gritar, olha que beleza. Tinindo, tinindo, tinindo. E também o segredo para escolher um bom camarão para fazer o pastel P. Por quê? O M e o G é muito grande. Aí provavelmente você vai conseguir colocar só um, ou quando você partir, vai vir todo de uma vez só. Então são vários P's que a gente usa na massa. Ah, entendi. E o meu, não sei se você sentiu, o meu recheio, ele é diferente, ele é cremoso. Cremoso, porque é. eu adiciono creme de leite. Perfeito. Ó, Vamos abrir para vamos embora. mostrar? Ó. Se eu vou abrir como abrir o ovo, Isso. Quer que eu abra? abrir. Aqui. Aí, ó, ele é todo cremosinho. Olha que criançada, ó. Que olha que delícia, gente. Hã? Ó. Viram bem? Hã? Não? Eu vi. Que vergonha. E também mais uma dica para quando a gente estiver fechando o pastel, gente, para vocês não ressecarem a massa, trabalhem sempre com um copinho de água do lado e um pincel. Aí você vai pincelando
a massa e vai fechando bem devagarzinho com o garfo. Assim a sua massa não vai ressecar. Para quem combina mais com recheio? Salsinha ou coentro? Então, de São Paulo para baixo se usa muita salsa, no Rio Grande do Sul também. E aí de Minas para cima eles gostam muito do coentro, né? Meu então caso, tem uma sou do Rio. polêmica. Assim, para peixes eu gosto muito de coentro. Eu também. Eu acho que acentua mais o sabor. Agora para frango, para carne, eu gosto muito da salsinha e da cebolinha. Inclusive é um tempero do nosso picadinho. A cebolinha. Eu sei que tem uma tal de torta aí também. É torta almendrada. Mas eu tô com dor no coração. Por quê? Você vai poder comer minha torta? Eu vou. Então tá bom. Não vai não! Não vou, Ele porque não vai, eu tô com o meu médico aqui, ele disse que eu posso. Gente, eu não trouxe hoje a de maçã, por isso que eu não queria estragar o Rony, porque a de maçã ele amou. Aí eu pensei, eu vou levar, mas aí 2 tortas? Não. Aí o tio Rony não vai mais me chamar pra vir pra cá. Pra mim é pouco. Aí eu não trouxe. Amor, onde é que eu te acho? Então, você me acha no meu Instagram, @marielleorbach, e o meu grupo que se chama Grupo Hungry, que tem todos os meus bares, Bar Jobim, a Garota da Vila, a Garota da Chácara e Calçadão do Espeto. Inclusive, eu espero você para comer tremoços lá nos meus bares, porque lá sempre tem tremoços. Pode ter certeza que eu vou. E caldinho de feijão, que eu não trouxe para acompanhar o picadinho. Tô me culpando até agora quando você falou no caldinho. Não. Tem um caldinho de feijão, sim, mas não importa. Tá lindo aqui, a gente vai se divertir muito. Obrigado, meu amor. Obrigada. Tamo juntos sempre. Obrigada. Vai voltar, que dia que ela volta? Ai. Muito bem, muito bem. Nós vamos pro break agora ou não? Não, né? Já? Oh, que bom. Vamos ter mais tempo para conversar. Porque, olha, a obesidade já é uma epidemia global. Você me corrige se eu falar alguma bobagem. Foi diagnosticada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e ela é fator de risco para hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Isso, por exemplo, né? Se não bastasse, pessoas nessa condição ainda têm que enfrentar o preconceito, a gordofobia, a discriminação, enfim. Eu vou receber aqui o meu brother, meu mais íntimo amigo, que vai esclarecer algumas questões muito importantes sobre o assunto. Afinal, ele é doutor em endocrinologia e metabologia pela Faculdade de Medicina da USP. Dr. Antônio Carlos do Nascimento. Para mim, meu capitão. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu não vou nem Raga. agradecer você, Antônio Carlos, porque dizer, acordou cedo. Porque você acorda cedo mesmo todo dia. Acordo todo dia muito cedo. 5h30 já tô... Obrigado, querido, Já tô por ajeitado. ter vindo. Essa foi uma pauta tão adiada, né? Bom, por que a obesidade é considerada epidemia? É epidemia mesmo ou não? Não, na verdade, o termo deriva de doenças infecto-contagiosas, né? Então, são doenças transmissíveis. A epidemia é localizada, seria eventos localizados, né? Epidemia em São Paulo, epidemia no Rio Grande do Sul, epidemia em Cleveland, não importa. Agora, quando se trata de uma doença que avança pelos continentes, e aí no caso infecto-contagiosas, como foi a Covid, como foi a gripe espanhola, nós chamamos de pandemia. E como nós já derivamos para o coloquial, nós chamamos a obesidade de uma pandemia, até porque acomete hoje mais de 1 bilhão de indivíduos no mundo. Deus do céu! Assim como o excesso de peso, de acordo com a Federação Mundial de Obesidade, atinge 38% da população mundial. No que contempla o excesso de peso, nós vamos falar agora dos escalonamentos, né? O que é sobrepeso, o que é obesidade, como que a obesidade é classificada, mas assim, contemplando obesos e excesso de peso, são 38,8% da população mundial. É uma doença? É uma doença crônica, inclusive aceita como doença, infelizmente, recentemente, a partir de 2013. A Associação Médica Americana, que deu start, né? Porque até então era algo que estava junto, era É complicado, né? Por que o número de obesos é tão grande assim? Bom, é muito provável que o meio ambiente esteja corrompendo o setor de administração calórica dentro do nosso cérebro. Então, alimentos ultraprocessados. Aí, faz 2 dias na palestra no Clube Atlético Paulistano, eu exemplifiquei a
ultraprocessado através da salsicha. A coitada da salsicha apanhou até o final. Porque a salsicha contempla, claro, carnes e derivados e um bocado de coisas ali que, sabidamente, até sob a ótica da probabilidade de evolução para câncer, essa coisa toda, mas o assunto aqui é obesidade, substâncias que podem corromper a interpretação do teu sensório, da tua válvula, onde você tem a saciedade e a fome administrada, pode corromper a maneira com que interpreta a saciedade. Você acaba comendo mais. E nós sabemos que os fast foods é justamente isso. Eles provocam para eles mesmos a vontade de ser ingerido. Meu Deus do céu. Então a gente engorda porque come mais ou ao contrário? Essa é uma conversa nossa, né? Nós estamos sempre falando. Na verdade, nós obedecemos, não deixa de ser uma obediência aos estímulos dados pelo teu cérebro. Então, na verdade, é muito difícil você vencer uma estrutura que está plotada para te fazer ou para te incentivar a fazer uma ingesta que é de 3.000 calorias e você decidiu que vai fazer de 1.800 ou 2.000. Na verdade, esse setor de gerência não é você que comanda. Ele está estratificado. Ele foi modificado muito provavelmente por substâncias presentes no meio ambiente que não vão só para os alimentos processados. Podem ser antibióticos que você tomou por outro motivo, pode ser um bocado de coisa, um bocado de substância química, inclusive poluição. Nós sabemos que existe... Poluição? Sim, claro. Como assim? Tem um estudo australiano, se não me foge a memória, que foi agora no último Congresso Internacional de Obesidade, também de obesidade, mas do diabetes, e demonstrando que existe uma relação íntima entre a poluição e o desenvolvimento do diabetes, a fisiopatogenia do diabetes. Quer dizer, então nós comemos mais porque engordamos e engordamos porque nós comemos mais, é? Exatamente, é um ciclo vicioso, né? Virtuoso, é um ciclo vicioso. Você modifica a tua central de controle, você muda o set point. Bom, você ia falar dos níveis, né? Dos níveis de obesidade. A obesidade são vários graus? São vários graus. Tá. A normalidade, o índice de massa corpórea, nós conquistamos esse resultado. IMC? O IMC, nós dividimos o peso em quilos pela altura vezes a altura, quer dizer, pela altura ao quadrado, em metros. E aí ali nós encontramos um número. Por falta de outro parâmetro, o que mais se aproximou de algo que tem defeito, sem dúvida nenhuma, porque não respeita a etnia, mas ainda assim é o que nós temos para utilizar e para poder estar balizando essa questão da obesidade. Correto. Entre 18,5 e 24,9 é normal. A partir de 25 para cima, ou de 25 até 29,9, nós chamamos de excesso de peso. O ideal é estar abaixo de 25. E acima de 18,5. Mas entre 25 e 29,9, excesso de peso. Acima, igual a 30 ou acima de 30, nós chamamos de obesidade. Ou melhor, é classificado como obesidade. E a obesidade é dividida pelo menos em 3 níveis. Grau 1, que é de 30 até 34,9. Grau 2, que vai de 35 até 39,9. E grau 3, aquela que vai de 40 acima. Essa é a obesidade mórbida, mas nós ainda temos uma subdivisão, e poderíamos ter mais, que é o superobeso, aquele que tem o índice de massa corpórea acima de 50. A gente tem que se livrar disso aqui? Não pode passar por isso aqui maravilhoso, como eu estou fazendo agora? Olha, na verdade, faz parte o que nós chamamos de hedonismo. Você me colocou na saia justa agora aqui, né? O hedonismo alimentar é o quanto que você se conforta com determinados alimentos, é o quanto que aquilo te traz prazer. E o hedonismo alimentar, inclusive, está dentro das causas da obesidade. Mas, neste caso, por exemplo, que ela partiu do zero em quase tudo, diferentemente do embutido aí, que você adorou degustar, mas ela partiu do zero de quase tudo e com alimentos in natura, com alimentos que não são modificados, é muito menos danoso do que quando você faz a ingesta alimentar de alimentos ultraprocessados. Do tipo, de novo, a coitada da salsicha apanhando de novo. Mas salsicha, os embutidos em linhas gerais, aquelas comidas prontas,
Infelizmente, até o sorvete, então, o industrializado, ele traz alguns prejuízos, até por conta do espessante, por conta de conservante. O espessante, nós sabemos que ele é capaz de modificar a interpretação da saciedade. Você acaba comendo mais para obter o mesmo resultado de satisfação. Vamos dizer, dieta, exercício, cura a obesidade? Não, absolutamente. A falta de exercício, que é o sedentarismo planetário, sem dúvida, é causa da obesidade. A obesidade a gente não alinhou, mas a obesidade é de causas multifatoriais, são várias. Tá. Mas as duas bases, os dois pilares mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o sedentarismo e a alimentação não saudável. Agora, você praticar exercício físico e comer alimentos saudáveis, você evita a obesidade e, eventualmente, pode até dar o stop, né? Olha, daqui para frente eu não engordo mais, mas não emagrece. A ideia é outra. Uma coisa são as causas. Tá. Os dois pilares mais importantes é o sedentarismo e a alimentação fast food, de ultraprocessados. Essas são as duas causas básicas. Você resolvendo isso, ok, você pode até não engordar mais, mas você não vai estar emagrecendo por conta disso. Isso é causa de obesidade, não é tratamento. Ah, mas eu também tenho que fazer isso? Evidentemente tem que fazer, porque senão você vai jogar de um lado e jogando contra. A base de fato, fazer alimentação saudável e praticar exercício físico. Mas dali até emagrecer é outra história. Aí passa por tratamento, que eventualmente pode não precisar de medicamento, mas passa a ter outro conceito. Paola, já chegou aí alguma pergunta, não? Sim, mas, na verdade, eu quero fazer uma pergunta, porque, doutor, vocês estão aí conversando com um monte de quitute gostoso na frente. Mas tudo bem se permitir de vez em quando, né? O equilíbrio que funciona, como é que é? Assim, não é algo que você faz a ingesta e, de repente, mesmo da coitada da salsicha aí, que você faz a ingesta e dali você mudou totalmente o teu centro da fome e da saciedade, dali para frente nunca mais você vai conseguir. Não é exatamente isso. É a rotina, é a continuidade, é a maneira que você estabelece a tua vida com relação à alimentação. Uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte: existe tratamento para obesidade, lógico. Existe tratamento e deve ser utilizado. Muitas novidades. Muitas novidades. E quando é que a gente tem que pensar, por exemplo, numa cirurgia bariátrica? Poxa, a cirurgia bariátrica, aí eu vou ter que ser bem mais acadêmico do que expressar a minha opinião. Do ponto de vista acadêmico, isso é, a partir dos consensos médicos pelo mundo afora, admite-se a bariátrica em pacientes com índice de massa corpórea acima de 35, com uma comorbidade, seja hipertensão, diabetes, seja doença articular, seja depressão, associada à questão da obesidade. Nossa. E você tratou esse paciente clinicamente por 2 anos e esse paciente não teve resolvida a patologia obesidade, nem tampouco alguma derivação como o diabetes, por exemplo. Se você tratou 2 anos, ele tem um índice de massa corpórea acima de 35, você está autorizado a indicar desde que de acordo com a vontade do paciente. Você pode indicar a cirurgia bariátrica. Acima de 40, a indicação não... É possível você não operar, dependendo do paciente, mas 2 anos depois, o paciente com índice de massa corpórea acima de 40 e não traz esse peso para um patamar melhor, também existe uma indicação formal. Agora, uma indicação absoluta, e aí absoluta é um termo bem forte, mas é o índice de massa corpórea acima de 50. O índice de massa corpórea acima de 50, nós médicos não temos que estar justificando para ninguém que ele tentou ou não tentou o tratamento. Passa a ser uma questão de só menos. Ele tem uma indicação formal para a cirurgia bariátrica. O que tem de pergunta para o doutor? Olha, doutora, a Maria Edith de Osasco, ela falou que à noite ela tem a síndrome do comer sem fim. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E ela gostaria de saber se tem alguma dica para tirar essa fome forte que ela tem à noite ou se tem que fazer algum tipo de tratamento. O fato é que no período da noite existe uma propensão muito grande a que se aumente o apetite. Isso tem a ver com o ritmo circadiano do cortisol. O cortisol, pela manhã, ele tem um nível alto. O cortisol vocês conhecem como corticoide
o farmacológico, a prednisona, a prednisolona, a hidrocortisona, nós fabricamos esse cortisol e esse cortisol obedece o ritmo circadiano. Por períodos ele tem fases. No período da noite, ele decai bastante. É como se o cortisol tivesse importância no humor e meio que nós compensamos com ingesta alimentar. A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai causar, ou já está causando, é mesmo a insignificância crescente de uma população cada vez mais numerosa. Mas, sem dúvida, nós vimos isso na pandemia do Covid. Na pandemia do Covid-19, as pessoas ficaram reclusas e com entretenimentos, e alguns entretenimentos envolviam fogão, envolviam panelas, mas o entretenimento do streaming, da televisão, cada vez as pessoas mais, naquele momento, sem ter o que fazer, com medo de sair de casa. Então, isso já nos provou que é capaz de acontecer. Mas eu não tenho dúvida que a tendência, se não houver a conscientização, e aí precisa partir do poder público, a conscientização em favor das ações contra a obesidade. Mas não só ação de proteção, porque desde 2006, o governo brasileiro, por exemplo, instituiu o Vigitel, que é um serviço de vigilância telefônica em todas as capitais brasileiras, onde eles procuram determinar, buscar riscos. Então, aí nessa casa, alô, você, quem fuma, quem bebe, quem toma refrigerante, vocês comem mais esse tipo de alimento, a salsicha, comem mais alimentos in natura. Então, são perguntas, e nós temos a cada 5 anos, nós fazemos esse balanço. Mas a minha pergunta cabe aqui. Não tem um fator genético hereditário nessa história? Eu vou só fechar o Vigitel, que na verdade é um censo estabelecido por telefone nas 24 capitais brasileiras pelo Ministério da Saúde, e verificou-se que de 2011 para 2021 nós saímos de 11 ponto alguma coisa por cento de obesos para quase 23%. Uau! Então, é muita coisa. Apesar de, justamente nesse período de 15 anos, falando em 2006 para 2021, perdão, falei 2016, em 15 anos nós duplicamos o percentual de obesos. Pior do que isso, foi justamente o período que nós, o brasileiro, melhor, o Ministério da Saúde, mais incentivou aos cuidados com exercício físico e com dieta. Ou seja, é um binômio de muitas falhas. Com relação à resposta que você me pediu com relação à genética, com certeza potencial genético nós devamos ter. Agora, a imposição genética, nós não sabemos exatamente o percentual. Sabemos que existem muitos genes que têm relação formal com o paciente ser ou não obeso. Mas só para classificar fácil, quando você tem um pai só obeso, a probabilidade da criança ser obesa é de 40%. Quando pai e mãe são obesos, a probabilidade da criança ser obesa também, na vida adulta, é de 80%. E quando nenhum dos pais é obeso, ainda gira em torno de 10% a 20%, o que denota a influência do meio. E muito importante que nós classificamos sempre a transmissão genética, aquela coisa meio fechada. Nós temos que imaginar a epigenética, o envolvimento da epigenética nisso é meio complexo, não vou querer aqui trazer a explicação, mas é eu poder transmitir coisas que eu adquiri como conduta na minha vida para os meus filhos. É possível, nós pensávamos que era só dentro daquele jogo das bases da questão do genoma, e não é. Você pode, sim, a partir do genoma, mas um genoma que foi ativado por mim, e eu transmito esse genoma ativado para o meu filho. É uma transferência imediata, né, de uma geração para outra, com relação a qualquer tipo de hábito, ou qualquer tipo de particularidade, inclusive obesidade. Tem tratamento gratuito no SUS, né? Parece ou não? Não, o que nós temos, como nós fazemos lá em Santo André, sob a tutela do prefeito Paulo Serra, nós temos uma linha de cuidado, que a partir das unidades básicas de saúde drena, orienta, faz grupos de obesidade, vai para a especializada e busca o que é possível do ponto de vista medicamentoso, mas sem a vanguarda medicamentosa, que é muito cara, e é isso que nós estamos quase que suplicando para que o governo federal possa fazer. E nós temos lá, sim, a cirurgia bariátrica como alternativa para aqueles pacientes selecionados para o procedimento, né? Ah, bom, ainda dá, meu Deus do céu, temos só um minuto, que beleza, é muito tempo, né? Então, no caso, onde é que a gente pode achar você? No Instagram.
No Instagram, qual é? _Antônio Carlos. DR, olha aquele ali, ó, @DR_Antônio Carlos. É isso aí. Você vai estar com o maior especialista no Brasil de metabologia, de falar da coisa mais importante, né? Que é a obesidade. O cara é o maior talento para isso. Mas escreve em poucos jornais, né? Escreve no Estadão, escreve no Globo do Rio, escreve no Diário do Grande ABC, Veja, é insuportável. E é meu mais íntimo amigo. Obrigado, querido, mais uma vez. Eu que agradeço, uma honra. Você, meu amor. Obrigada. Eu sempre falei baixo, mas é bar. Orbach, Orbach. alemão. É isso aí. Bem-vindo ao clube, somos Obrigada. todos. Obrigado, Marielle. Obrigado. Obrigado, Paola. Obrigado a você, bonitinha, bonitão. Até segunda. Tchau.